Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais uma dica teológica. Mas antes de falar sobre esse conteúdo, gostaria que você que não é inscrito no nosso canal, se inscrevesse no nosso canal, desse o like, fizesse seu comentário para engajarmos no nosso canal. E não se esqueça de você se inscrever, você que não é inscrito, né? Eu estava vendo alguns dados do YouTube, 63% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos no nosso canal. Então que você possa nos dar essa força aí, às vezes você está assistindo, dá o like, mas se distrai e não se inscreve, tá bom? Deus abençoe se você assim o fizer. Estamos aqui com esse lindo comentário bíblico, né? Sei que tem muitos reviews aí, né? Cada youtuber aí tem o seu parecer, a sua opinião, e eu também tenho a minha, certo? Da editora Vida Nova, essa obra já faz sucesso, 2.176 páginas. Para quem gosta de comentário bíblico em um só volume, assim como o comentário bíblico NVI, ele é show de bola, atende, né? Tá aí um comentário bíblico para você que quer iniciar e não tem condições de comprar um Matthew Henry, como esse aqui lá atrás, em cima lá da minha estante, uma obra completa, mais cara, né? Você começa com um comentário bíblico de um volume, tá começando bem, certo? Melhor que nada. Então tem gente que compra um volume desse aqui e já está satisfeita, né? Eu recomendo você ter outras fontes para consulta, ok? Então, como é que é a fonte dessa, como eu falei, mais de 2.000 páginas, a fonte é excepcional, a fonte de consulta, as letras, ok? É sensacional, dá para você ler, é confortável. E ele começa aqui com um artigo de introdução. O que é a Bíblia, como ler a Bíblia, como abordar a Bíblia, a história da Bíblia. Então ele gasta aqui inicialmente 60 páginas para trazer uma introdução, uma pessoa que é nova convertida, para ter uma noção da origem da Bíblia, revelação, a palavra de Deus, a palavra de seres humanos. Então são 60 páginas, as escrituras e o cânon, a formação do cânon, inspiração bíblica, né? Artigos para que a pessoa comece a estudar as escrituras com uma noção, né? Para que não entre assim totalmente sem noção nenhuma, né? Alguns princípios introdutórios de interpretação bíblica, ok? Então ele gasta inicialmente 60 páginas. Depois ele chega na página 76 e ele começa aqui um artigo antes de entrar em Gênesis propriamente dita lá, Pentateuco. A pessoa tem que ter uma noção da formação aí, do que consiste o Pentateuco. Então ele vem na página 76 e ele gasta aqui cerca de... vem até a página 91, certo? 15 páginas aí ele dedica-se a falar sobre o Pentateuco, a composição do Pentateuco, uma visão panorâmica de todos os livros do tempo Pentateuco, ok? Então, 100 páginas aí, uma introdução antes de entrar propriamente no livro de Gênesis. Aí quando chega no livro de Gênesis, ele traz aquelas famosas introduções, perfeito? Você pode parar aí o vídeo aí, você pode conseguir fazer alguma leitura aí, você que tem curiosidade, que você está pensando se vai comprar ou não, parando o vídeo você consegue, né, ler trechos. Então, veja bem, aí só a introdução do livro de Gênesis, ele gasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas. Então, é um comentário, sim, de respeito, né, que valoriza as introduções antes de começar propriamente nos livros. Então, diferentemente de outros comentários que coloca trecho do versículo em negrito e depois vem comentando, ele é parecido com o comentário bíblico pentecostal, né? Ele vai comentando tudo direto e vai colocando os versículos no meio do comentário, ele não coloca os versículos assim na íntegra, ele coloca uma espécie de títulos, certo? Vamos ler aqui. Aqui, ó, comentário Gênesis 1:1. Todo mundo conhece? Ele começa aqui, aí bota prólogo, Deus cria o mundo. Aqui, ó. Tá vendo? Ele coloca em negrito, uma espécie de título. Aí coloca versículo, capítulo 1, versículo 2 e 3, vai comentar. Aí diz assim:
Esta seção introdutória de Gênesis está fora da estrutura principal do livro, determinada pelos 10 cabeçalhos. Este é o relato de, conforme 2:4. Isso mostra que é um prólogo para o restante do livro, expondo quem é Deus e como ele se relaciona com o mundo. Dessa forma, fornece uma chave para a interpretação do Gênesis, se não da Bíblia inteira. Mas esse prólogo é mais do que uma declaração teológica, é um hino de louvor ao Criador por meio de quem e para quem todas as coisas existem. Uma introdução aqui é os versículos 1 e 2. Então vou entrar aqui o início da criação. Versículo 1 e 2. Né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí ele bota assim: a versão Almeida Revista Atualizada aceita o entendimento tradicional desses versículos, a saber, de que descreve um primeiríssimo ato da criação, quando Deus, a partir do nada, criou toda a matéria, os céus e a terra. Mas, imediatamente após a criação, a terra estava sem forma e vazia, isto é, improdutiva e desabitada. A narrativa passa então a contar como em 6 dias Deus arrumou esse caos, transformando-o num mundo bem organizado que agora conhecemos. Algumas traduções e comentaristas modernos entendem que o versículo primeiro de modo diferente. Alguns interpretam que está simplesmente descrevendo a situação quando Deus começou a criar. No princípio, quando Deus criou, a terra era sem forma e vazia. Outros simplesmente consideram o versículo 1 título que resume o primeiro capítulo, mas nenhum desses dois enfoques é tão provável quanto o adotado pela Almeida Revista Atualizada. Criar. Ponto. Criar, ele botou entre aspas, é algo que somente Deus faz. No Antigo Testamento o verbo é usado apenas para descrever a ação divina. Ele demonstra seu poder ao criar coisas maravilhosas e inesperadas. Exemplo, as grandes criaturas do mar, no versículo 21 de Gênesis, homens e mulheres, versículo 27 do capítulo 1, e as montanhas, como está descrito em Amós 4:13. O versículo 2 descreve o mundo como escuro e abandonado, coberto de água e com misterioso espírito, ou vento, Espírito de Deus que pairava sobre o oceano. A ideia aqui é de um poder dentro da Trindade. Um poder dentro da Trindade é desenvolvido ainda mais em Provérbios, do capítulo 8, versículo 22 a 31, e João, capítulo 1, versículo 1 a 3, que falam da sabedoria do verbo auxiliando na criação. Então, o interessante é que cada comentarista, né, cada comentário, ele tem um parecer diferenciado, né, acerca. Ele acrescenta, então é por isso que eu recomendo você não ter apenas um comentário bíblico, né? Com o passar dos anos, isso não, claro, você não vai adquirir isso tudo de uma vez só, dinheiro, custa, né? Tem um custo. Mas é importante com o passar dos anos, né? Eu estou com 43 anos de idade, desde os 17 eu comprei minha primeira Bíblia de Estudo em 1994. Portanto, há 26 anos que eu coleciono Bíblia de Estudo, comentários bíblicos, enciclopédias, livros, né? Só na minha casa que eu estava contando esses dias aí, eu tenho mais de 500 livros aqui em casa. Lá na igreja deve ter uns 150 livros aproximadamente. Por aí 100, de 20 a 150 livros. Né? Ou seja, uma biblioteca já... Isso porque já coleciona 26 anos. Tem gente que tem muito mais, investindo pesado. Uma boa biblioteca, eu penso, né? Uma boa biblioteca você tem que ter aí 150, 200 livros. Começa a ficar legal, uma boa biblioteca, né? 100 livros para cima, né? Uma boa biblioteca. Você com 500 livros, poxa, está bem servido. Você alcança aí 1000 livros, puxa vida, que excelente biblioteca. Poucas pessoas no Brasil têm 1000 livros na sua biblioteca pessoal, né? Então vamos lá para... Vamos ver o Salmo primeiro. Normalmente a gente vai lá sempre em João, né? Mas vamos ver o Salmo primeiro, que é um salmo muito conhecido, né? Salmo primeiro, Salmo de Davi. Ele vai dizer o seguinte: tem a introdução do livro de Salmos. Ele vai gastar 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas só de introdução para falar do Salmo, do livro de Salmos. Então ele tem aqui, ó, Salmo 1. O Salmo 1 são 6 versículos, então ele vai gastar apenas meia página para comentar os 6 versículos. Entendeu? Não espere que um comentário de volume único seja tão abrangente quanto um Wisber de 6 volumes, como o Matthew Henry de 6 volumes. Ok? Então a gente tem que ter esse entendimento, gente. Então veja bem, há comentários para todos os tipos, gostos e bolsos.
tá? Olha só, então ele gasta no Salmo 1, são 6 versículos, ó, essa página aqui, ela é dividida no meio, né? E vem até aqui. Aqui já começa o Salmo 2. Então, tem pouco conteúdo em determinados capítulos, mas quem sabe você chega aqui e extrai uma pérola desse pouco conteúdo que ele colocou no Salmo 1 aqui, por exemplo, uma pérola que você não encontrou em outros comentários. Então eu vou ler rapidinho para você ver. Né? Meia página. Olha lá, o Salmo 1 introduz todo o livro de Salmos. Em primeiro lugar, ele é um salmo de fé. Essa promessa de prosperidade não é uma promessa de boa sorte como recompensa por bom comportamento. Os salmos conhecem a vida bem demais para fazer isso. Ao contrário, da mesma forma que continuamos a dizer, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, mas descobrimos que a vida muitas vezes parece negar tanto sua paternidade quanto seu poder ilimitado. O versículo 3 professa um credo. Este mundo pertence a Deus e os que tomam o seu lado certamente serão abençoados no final. Versículo 6. Em segundo lugar, esse é um salmo de compromisso, com um modo de vida distinto e com a palavra de Deus. De fato, a diferenciação é o tema em torno do qual o poema se estrutura. Né? Versículo 1, caminho da bênção. Ele vai, dependendo do contexto, bem-aventurado, né? Bem-aventurado o homem, né? Que não anda, né? No caminho dos ímpios, né? Dependendo do contexto, bem-aventurado pode significar debaixo da bênção de Deus, feliz ou realizado, ou intrinsecamente correto. Todos os três significados se encaixam aqui. Mas a bênção e a alegria derivam do compromisso com a vida correta. Anda, se detém e se assenta. Nossa diferença precisa estar presente na maneira como vivemos. Então ele cita aqui os 3 tempos do verbo de como se comporta o homem de Deus. 2. Persistência na lei do Senhor. Lei, ensino, como o que o pai cuidadoso oferece a um filho amado, conforme Provérbios 3:1. Prazer, medita. Ele está analisando as frases, né? Tem seu prazer e medita na lei do Senhor de dia e de noite. Por trás da obediência ativa do versículo 1 está a santidade interior de emoções e mente exercitadas de dia e de noite na palavra de Deus. Versículo 3. A árvore frutífera e perene, plantada, literalmente transplantada, isto é, uma nova posição em que a pessoa foi colocada. Então ele já cita aqui o original hebraico, né? Uma árvore, o crente que anda, não se assenta na roda dos esclarecedores, que anda na presença de Deus, que medita na palavra de Deus, é como uma árvore frutífera plantada, ou seja, no original grego significa transplantada. É uma pessoa que está em uma posição diferente, que foi recolocado numa nova posição por Deus. Olha só que interessante. Versículo 5. Não subsistirão o juízo do Senhor, juízo, congregação, na avaliação divina final. Os que têm um relacionamento correto com Deus, os justos, contrastam com os que seguiram seu próprio conselho e, consequentemente, não viveram dentro dos parâmetros da revelação divina. E termina o versículo 6 do capítulo 1 do Salmo 1, dizendo: o caminho da ruína, o destino final, conhece, tem um relacionamento íntimo e cuida com carinho, perecerá. Está comentando o trecho. A última palavra faz um contraste com a inicial, bem-aventurado, realmente um contraste decisivo. Então, muitas pessoas perguntam isso no comentário. Ele é calvinista ou arminiano? Carson é calvinista. Okay? Então ele foi o organizador. São vários comentaristas. Cada livro da Bíblia foi um comentarista, um teólogo diferente. Ele foi o organizador. Mas é óbvio que como organizador ele escolhe aí autores de viés reformado, ok? Mas mesmo que você seja arminiano, eu não vejo nenhum problema em você ter essa obra, só você ter sua convicção, discordando de questões, de pontos soteriológicos, né, do calvinismo. Nas outras questões aqui, por exemplo, o Salmo 1 aqui, sem problema, né, não entrou em questões soteriológicas de predestinação, de eleição, nada disso. Então você pode ter sim esse comentário, ainda que tenha um viés calvinista de Carlson, que é um teólogo, um erudito muito respeitado lá nos Estados Unidos, ok? Então fica aí mais uma dica. Não esqueça de dar seu like, de se inscrever no nosso canal. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente.